Agora eu quero apresentar para vocês a segunda história. E ela vai apresentar aqui uma possibilidade diferente. Então lá se foi a galinha ruiva colher. Provavelmente eles moram aonde? Numa cidade? Não. Moram lá na Vila A? Não. Onde será que eles moram? Eles moram numa fazenda. Provavelmente num lugar assim da zona rural, uma fazenda, um sítio. Esta é uma escola pequena e modesta. Atende 200 alunos do pré ao 5º ano em 2 turnos. À primeira vista, é uma escola comum. Então vamos lá. Como que era a música? Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que há. A Escola Santa Rita de Cássia foi considerada a melhor do Brasil, segundo o ranking do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado em 2012. Tirou 8,6, quando a nota do Brasil, nos anos iniciais do ensino fundamental, é 5. Esta outra escola, chamada Helenice Melhorança, fica em um bairro da periferia. Aqui estão matriculadas 460 crianças do pré ao 5º ano do ensino fundamental. Apesar de não ter sido uma das primeiras no ranking do IDEB, a nota desta escola teve um grande crescimento de 2005 para cá. Estas 2 escolas ficam em Foz do Iguaçu, município paranaense com aproximadamente 256 mil habitantes e que é mais conhecido pelas Cataratas do Iguaçu. A beleza das cataratas atrai milhares de turistas para a região, mas nós viemos para tentar entender por que os alunos da cidade se destacaram tanto no IDEB. A rede de Foz do Iguaçu é formada por 83 escolas que atendem 31 mil alunos, da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental. Além da Santa Rita e da Helenice Melhorança, outras escolas do município foram bem avaliadas. De 2005 para cá, as escolas de Foz do Iguaçu tiveram um aumento significativo na média da prova. O que pretendemos descobrir é o que as escolas da cidade fizeram para conseguir notas tão altas e o que essas médias podem significar na qualidade do ensino. Afinal, as crianças aprendem de fato ou são apenas treinadas para fazerem provas? O IDEB foi criado em 2007 para medir a qualidade das escolas e as redes de ensino. É calculado com base no desempenho do estudante em avaliações como a Prova Brasil e o SAEB, e é realizado a cada 2 anos. Assim, para que o IDEB de uma escola ou de uma rede cresça, é preciso que o aluno aprenda, não repita e frequente a sala de aula. Começamos pela Escola Santa Rita. Aqui, o IDEB é destaque por toda parte. Na faixa estendida na entrada, nas camisetas usadas pelos professores e funcionários. Desde que a nota foi divulgada, a escola ficou famosa. Receber equipes de reportagem já não é mais novidade por aqui. Para nós foi uma grande surpresa ficar primeiro, porque nós esperávamos uma nota boa, porque a gente sabia do trabalho. Esta é Shirley. Ela é a diretora da escola. Aqui nós temos o 3º ano, né? Que é a antiga 2ª série, né? Vocês pouquinho. Aqui é a professora Carla, terceira. Olá, bom dia, tudo essa bem? É a terceira B. Oi, crianças. Bom dia. Bom dia. Aqui ela estava trabalhando com ervas medicinais, então fizeram as propriedades das ervas, né? E aqui é o 5º ano, aqui que ficaram os alunos, o ano passado, responsável pela maior nota do Brasil, né? Os alunos que fizeram a Prova Brasil em 2011 e que garantiram a nota alta no IDEB, agora frequentam o 6º ano do ensino fundamental em escolas estaduais. Nájila, com quem conversamos, é uma dessas alunas. Apesar de ter feito a Prova Brasil em 2011, o resultado do IDEB ainda está na sua cabeça. Fiquei muito surpresa, porque a gente ficou em primeiro lugar do Brasil, né? A fama da escola e a nota do IDEB também estão na cabeça das crianças. Você sabe que essa escola tá famosa, né? Uhum. Por que essa escola tá famosa? Porque ela, do ano passado, ela foi o primeiro lugar no IDEB, né? Você sabe qual que é a nota? Sim, 8,6. E você sabe o que é o IDEB? Sim, é a prova que faz com as escolas para saber quem é melhor. Por que você acha que a escola ficou tão bem assim?
Deve ser que os professores se esforçam, estão sempre ajudando os alunos. Esta é a Ariadne. E na turma dela hoje é dia de aula de áreas específicas, com o professor Fernando. Ele não é o professor titular da sala e está com as crianças apenas uma vez na semana. Na Prova Brasil, principal responsável por formar a nota do IDEB, as crianças são avaliadas nas habilidades em língua portuguesa, com foco em leitura, e em matemática, na resolução de problemas. Nas aulas de áreas específicas, o professor Fernando trabalha justamente com estes conteúdos: literatura, informática, jogos matemáticos e uso de dicionário. Um jeito de reforçar matérias importantes que serão cobradas na Prova Brasil. Essas aulas vão proporcionando para que o aluno, desde o primeiro ano, tenha a oportunidade de estar em contato com esse tipo de situação, onde ele precisa exercitar essa habilidade de leitura, de interpretação e de levantamento de soluções, e ele vai se tornando mais independente em relação a isso tudo. E com certeza o resultado é sempre melhor do que aquilo que a gente esperava, como foi o nosso resultado agora na última Prova Brasil. Como nós vimos, o final da história poderia ter sido diferente. Existiam outras possibilidades, mas aqueles amigos da As aulas de áreas específicas servem também para que as professoras titulares da turma, uma vez por semana, quando estão fora da sala, possam se dedicar a estudar e fazer o planejamento. O pato, o pateta, pintou o caneco. Este fato me chamou a atenção, pois normalmente nas demais redes de ensino, os professores fazem esse momento de planejamento em grupo, nas chamadas Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo, os HTPCs. Olha lá mais dois fatores importantes na educação da cidade: a existência das aulas de conteúdos específicos, diretamente ligados à Prova Brasil, e com isso, o tempo livre para o professor da turma poder estudar e planejar. O que vocês acharam do final da história? Positivo? Não muito positivo? Positivo. Poderia ter sido diferente? Positivo. Poderia os amigos da galinha ruiva ajudar ela. Ah, isso mesmo. Quando ele lê um livro, ele explica, ele dá atividades pra gente, que a gente entender melhor. Até o professor Fernando, ele leva a gente pra computação, ele colocou um jogo que ensinava sobre o corpo humano. A professora também um dia falou que valia nota, a gente dá aula para os nossos próprios colegas. Aqui ele pediu, quando é assim, ó, ele pediu para pintar as palavras para entender melhor. E não é difícil fazer uma atividade como essa, de caça-palavras? Eu não acho. Você gosta? Eu gosto. A Ariadne tem 9 anos e mora pertinho da escola. Na saída da aula, fomos até a casa dela conhecer a sua família. Oi, Thomas, vamos entrar? Aqui é minha mãe Lara e esse é meu pai Sandro. Minha mãe trabalha de cabeleireira e vende algumas coisas. E meu pai, ele trabalha numa autoelétrica, arruma carro. Tenho meu sobrinho de 6 anos, então ele tá no pré. Eu gosto da hora do recreio. É o que você mais gosta. E de estudar, você gosta? Não é só Tomás que gosta de ir à escola. Ariadne também se dedica aos estudos e fala com orgulho da Santa Rita. Você é feliz nessa escola? Muito. O que é o mais interessante, o mais bacana nessa escola para você? Que sempre os professores estão ajudando a gente, estão sempre do nosso lado. Quando a gente faz alguma coisa assim que a gente não consegue, a gente pergunta para eles nos dão uma dica, alguma coisa, eles sempre estão nos ajudando. Dona Lara gosta de participar da educação da filha e sabe que pode contar com o apoio da escola fora da sala de aula. Este é o resultado de uma parceria forte entre os pais e a escola. Porque é muito importante, porque uma criança que tem, às vezes, problemas fora, com a família, ela não se desenvolve psicologicamente e aí não fica apta para receber o que está aprendendo na escola. Não é novidade que a relação da equipe pedagógica com as famílias e a comunidade é importante tanto para o desenvolvimento da criança quanto da escola. Aqui em Foz, isso é parte do sucesso. As famílias participam da vida escolar dos alunos, indo a reuniões e encontros.
mas também colaboram com atividades que podem até fazer a escola crescer. Na Santa Rita, entre outras coisas, os pais ajudaram a construir um espaço cultural. A gente percebe que o pai valoriza a escola, sabe do compromisso dos profissionais que estão aqui, em contrapartida eles nos dão esse feedback, né? Eles colaboram nas festas, nos eventos que a gente, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, eles estão sempre presentes, né? Valorizando, elogiando, ajudando, né? Muitas vezes até criticando, porque tudo é uma soma, né? Mas é importante Mas também é dar importante, crítica, né? claro, né? A ideia de melhorar a educação em Foz do Iguaçu partiu de duas pessoas: o então prefeito, Paulo McDonald, e a secretária de Educação, Joane Vilela. O município todo fez um trabalho no sentido de não permitir que a criança reprovasse tanto. Paulo McDonald é formado em Sociologia e Engenharia Civil e fez da educação uma das prioridades nas duas gestões em que esteve à frente da prefeitura. A ideia de aumentar o IDEB da cidade nasceu no momento em que fez uma aposta com o então ministro da Educação, Fernando Haddad. Se nós chegarmos em 6, o senhor nos dá 10 milhões a fundo perdido para investimento em escola? Apertou a mão. Então tá. Então o IDEB ia ser em 2009. Chamei a diretora, a secretária e relatei a ela. Prefeito, pelo amor de Deus, o senhor vai fazer nós passar vergonha. Quando que nós vamos chegar em 6? Nunca, nós estamos 4,8, é difícil. Nós temos professores que não estão bem preparados e tal, são antigos. Agora está feito. Reúna as diretoras, reuniu as diretoras. Contei a aposta, de que eu não quero perder essa. E eu quero fazer uma proposta para vocês. A escola que subir 25% tem 14º salário. Opa, para o professor, não só. Para a zeladora, para a merendeira, para a secretária, para a supervisora e para o diretor. E para o professor. A todo mundo. Propõe aí que nós vemos que é a escola que ensina. Virou uma colmeia. A zeladora via o que estava faltando, a merendeira. Por que você está comendo pouco, menino? Vem cá, está doente, já encaminhava. A secretária chamava os pais. A supervisora dava reforço. A equipe de educação formou equipes para treinar os professores, para capacitação, várias equipes que circulavam de escola em escola. A diretora ligadíssima, porque não queria perder, e um cobrava do outro. Como tem a repetência no IDEB, as professoras do primeiro, segundo e terceiro ano, que a prova era no quarta série na época, se reprovasse no primeiro, segundo e terceiro, ia atrapalhar o IDEB. Começaram também a dar reforço, primeiro, segundo e terceiro ano. E começaram a preparar os alunos para a prova do IDEB, o quarto ano reforço, contraturno, segundo turno, não podia vir de tarde, vinha no sábado. Saiu o IDEB, 6,2. O ministro veio aqui e disse, vou cumprir a palavra, nos cumprimentou e nos deu os parabéns. Eu digo, mas ministro, o senhor não sabe da maior. O quê? Nós queremos ir para 7. Você é louco! Joane Vilela foi professora, diretora de escola, supervisora de ensino e, desde 2008, exerce a função de secretária de Educação. Saber disso me fez pensar que certamente o fato dela conhecer o cotidiano de uma escola fez a diferença na hora de administrar a secretaria. Eu penso que a Secretaria de Educação, a equipe, os gestores, eles têm que ter esse conhecimento para que as políticas implementadas elas não sejam distanciadas, né? E quando há esse distanciamento, com certeza o resultado é negativo. Como? Uma das principais mudanças na educação da cidade e responsável pelo aumento na nota do IDEB foram as aulas de reforço. Isso também me chamou a atenção por ser algo diferente, pouco comum nas demais escolas do país. E o que tem no final de cada pergunta? Que não tem aí na que você fez? Pontinho final? Pontinho final não. Pontinho de interrogação. Nós temos essa professora que trabalha com 10 alunos, né? E que é um atendimento individualizado mesmo, né? Aquele corpo a corpo que o aluno precisa, trabalhar com material concreto, com jogos. Os professores nas salas de aula deles identificam aqueles alunos que estão com mais dificuldade, tanto na leitura como na questão da matemática também. E daí esses alunos que são identificados com essas maiores dificuldades, são esses que a gente contempla aqui no reforço. Até o ano passado, o número de crianças que fazia reforço era maior.
Participavam os alunos com dificuldades e também aqueles que apresentavam um bom andamento em sala de aula. Nesse ano, que não tem avaliação do IDEB, as aulas de reforço sofreram mudança. Será que a intenção era apenas que as crianças tivessem um bom desempenho na Prova Brasil e com isso uma nota maior no IDEB? É importante nós citarmos isso porque a Prova Brasil, o IDEB, ele não é fruto de um ano de trabalho, ele é fruto de todos os anos de trabalho. Então, o nosso reforço ele acontece desde 2008 com todas as turmas, né? Com todas as turmas, com todas as séries, levando em conta aí um período que o aluno precisa maior para realmente ele conseguir se apropriar daquele conteúdo, daquele conhecimento, né? Agora, professora, em relação ao reforço ainda, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre, optando por o reforço, na verdade, não se está chegando à conclusão que a escola não está dando conta de formar aquele aluno, de que precisa um pouco mais, ou assumir muito cá entre nós que não demos conta, precisamos esticar o horário. É mais ou menos por aí ou é outra proposta? Não, eu não acho. Todos os países desenvolvidos, o aluno tem uma carga horária maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil se convencionou que o aluno não precisa de mais de 4 horas. Agora existem os movimentos no sentido da educação integral em tempo integral, que são movimentos interessantes. Enquanto o país não conseguir ter uma educação integral em tempo integral, o município de Foz do Iguaçu optou por essa ampliação de tempo e de oportunidade educativa, contemplando, dentre as atividades, esse programa de estudos individualizados. Formação continuada de professores, apoio dos pais e da comunidade, aulas de reforço no contraturno e o controverso 14º salário para as escolas que subissem no IDEB. Medida que, para muitos, responsabiliza apenas o professor pelos resultados obtidos nas avaliações externas. Além destes fatores, a rede de escolas de Foz do Iguaçu modificou a maneira de alfabetizar as crianças. Outra polêmica no mundo da educação. Aqui, a prefeitura decidiu trocar o construtivismo, entre outras propostas pedagógicas que utilizava, pelo método fônico, que ensina a ler e escrever pelo som das palavras. Nós vimos que a letrinha C com O vai dar? Co. E a letrinha Saber que aqui os professores utilizam o método fônico foi uma grande surpresa para mim. Se levarmos em consideração que, apesar de não ser obrigatório, o construtivismo, corrente centrada no pensamento de Jean Piaget, tem crescido nas 2 últimas décadas por todo o país. Até os parâmetros curriculares nacionais, que foram elaborados em 1995, têm evidentes influências desta proposta pedagógica. Nas escolas de São Paulo, por exemplo, é utilizado o programa Ler e Escrever, que tem o construtivismo como base. Nesta proposta, a ideia é que a criança entenda desde cedo as funções da escrita e possa construir aos poucos as suas concepções em relação a ela. Como é que é o liô? É liô. É? Liô faz o quê? Liô. Que som que tem? É liô, lô. Lô. O método fônico, que ensina a ler e escrever pelos sons das palavras, tem sofrido críticas por supostamente fazer com que as crianças não entendam a função da escrita. Eles simplesmente decorariam as sonoridades das sílabas. Apesar de todas as críticas, o método fônico foi bem aceito e deu certo por aqui. Tem o que, Luísa? Computador. Existe aí uma crítica muito grande de que o método fônico não dá conta do letramento, né? E eu refuto essas críticas no sentido de dizer que, claro, preferencialmente alfabetizamos o nosso aluno no método fônico, mas nós trabalhamos as questões de letramento. Tanto é que a Prova Brasil, ela preferencialmente, na verdade, quem conhece a Prova Brasil sabe que ela dá conta de cobrar exatamente questões relacionadas à interpretação de texto, que o método fônico por si só não dá conta. Eu também sou tua. Eu também sou tua. Pula a machadinha. Pula a machadinha. Nesta sala do 1º ano da Escola Helenice Melhorança, pudemos acompanhar o método fônico sendo colocado em prática. Vocês procuraram no livrinho lá na letrinha da musiquinha o CH? Quantas vezes que apareceu o CH nessa musiquinha? Pra mim, assim, foi bem fácil, sabe? Porque eu vi que o método fônico é um método, assim, onde a criança, ela aprende mais rápido, né? Porque através do som, ela consegue entender melhor a formação das palavras
e assim ela aprende muito mais a dominar a leitura e a escrita. A Escola Helenice Melhorança fica na periferia de Foz do Iguaçu, próxima ao Rio Paraná e à fronteira com o Paraguai. Estão matriculadas 460 crianças do pré ao 5º ano do ensino fundamental. Apesar de não ter sido uma das primeiras no ranking do IDEB, mudanças parecidas com as que vimos na escola da Ariadne fizeram a nota desta escola ter um grande crescimento de 2005 para cá, como explicou a diretora Maria Irailde. Então, em 2009, a nossa nota aqui era 61. E a gente queria, dar uma melhorada na nota. Então, subiu de 4,2 em 2005 para 7 em 2011. O foco de vocês é crescer na avaliação, simplesmente? Não, é a aprendizagem do aluno. A gente trabalha muito em cima da aprendizagem deles. O trabalho acontece lá no pré, lá no 1º ano, quando eles estão começando. Por quê? Agora a gente teve muito trabalho ainda, muito reforço, mas daqui a alguns anos a gente não vai precisar fazer tanto reforço. Por quê? Porque o aluno já está vindo preparado lá do pré. De 10 em 10. Diferentemente da Santa Rita de Cássia, a Helenice Melhorança é uma escola espaçosa com grandes instalações. Mas não foi sempre assim. Essa escola, quando eu vim para cá em 1996, ela era uma escola com 7 salas de aula. Isso acaba influenciando e ajudando no desenvolvimento da criança, dos professores? Sim, sem dúvida. Imagine isso aqui no dia de chuva, sem cobertura nenhuma aqui em cima. Ou então metade coberto, metade descoberto, chovendo dentro, era horrível. Então melhora sim, com certeza melhorou e muito a condição de trabalho de todo mundo, Então vamos lá, crianças, estão conseguindo? Além do reforço, a escola tem a sala de recurso, que atende crianças que apresentam dificuldades mais graves. Outra iniciativa de Foz que se destaca das demais redes de ensino. A sala de recursos, a gente trabalha com crianças que têm distúrbios, síndrome, dificuldade de aprendizagem. Aí seguimos 3 eixos, a parte afetiva, motora e a cognitiva. São crianças que normalmente tem um problema de saúde, tem criança acompanhada por neuro, por psiquiatra até, Mas é um trabalho muito bom elas trabalham muito a parte afetiva, Trabalham muito o relacionamento entre eles. Você viu que lá tem 3 momentos, eles no chão, vendo a parte social também. Na mesa, o cognitivo, trabalhando com caderno. E assim, não é um reforço, não é para ser o reforço de sala de aula em si, mas ele acaba acontecendo lá também. Quer fazer a leitura, Angélica? Vamos lá, daquele jeitinho que você mostra para os outros. Terezinha de Jesus. É uma conta muito fácil de ser feita. Você tem um índice de reprovação de 15%. Numa rede de 30 mil alunos, isso significa que a cada ano 4.500 crianças reprovam. 4.500 crianças dividido por 26, que é a média de Foz do Iguaçu, significa quanto professor a mais, significa quanta merenda, significa quanta água, luz, telefone, enfim. As pesquisas mostram que o aluno que reprova, ele tem uma trajetória escolar comprometida, ele tem um trabalho de autoestima que é complicado. Então, esse aluno, ele não reprovando, o município consegue aplicar melhor o recurso. Isso é gestão, é o que o Foz do Iguaçu tem feito. Na caixinha de vocês, qual é a pecinha que vale menos? Unidade. Como é que chama essa pecinha? Unidade. E qual é a próxima depois da unidade? Quem que vem? A dezena. Foz do Iguaçu, e aí eu falo isso não com tanta tranquilidade, porque eu vivo brincando com o nosso prefeito que nós devíamos aplicar 30%, 40% em educação. Mas Foz do Iguaçu tem aplicado os 25%, 26%, enfim, que é o que manda a legislação. Então não houve um investimento, um aumento significativo nos recursos da educação, Nós investimos aquilo que a legislação manda com toda certeza, mas nós investimos bem. Vários prefeitos me ligaram, quanto que você gastou em educação para ser a melhor do Brasil, não sei o quê. Exatamente
o mínimo exigido por lei, 25%. Nós conseguimos aí material didático, nós compramos livro, nós criamos a equipe, nós temos reforço, nós melhoramos o padrão de infraestrutura, mas sempre com o mesmo recurso que é aquele preconizado por lei. Em relação ao Fundeb, nós estamos recebendo uma média de 4.200.000 reais por mês. Só que a folha de pagamento da educação, ela é em torno de 7 milhões. Então, os recursos do Fundeb, eles não cobrem nem a nossa folha, né? Então, o município precisa complementar os recursos do Fundeb, precisa complementar a folha com os recursos do Fundeb, né? Então, assim, só para a gente trabalhar aqui rapidamente alguns dados. Um dos fatores mais importantes para o bom resultado do IDEB aqui em Foz do Iguaçu foi o empenho dos gestores. Quando a administração é forte e envolvida, o retorno positivo é consequência. 2012 foi o último ano de Paulo McDonald como prefeito da cidade. Para o próximo gestor, fica o desafio de manter a preocupação com a educação. Então, agora só para terminar, o que você gosta mais de fazer na escola? Eu gosto de brincar com minhas amigas, gosto de estudar, principalmente estudar, porque nesse mundo tem muita coisa que a gente vai enfrentar e precisamos estudar para se preparar.